Vamos lá, começar uma Masechet Tamid. Masechet Tamid que fala principalmente sobre a rotina do dia a dia dos Kohanim no Beit HaMikdash. Tamid sobre o Korban Tamid, que era o Korban que começava o dia. Nessa Masechet, curioso que não tem Rashi. Alguns falam que esse Mefaresh que está aqui é um dos Balei Tosafot, mas não se sabe exatamente ao certo quem é. Começa a Gemara, começa a Mishnah, vamos no Daf Kafei Amud Beit, Bishilosham Ekomot HaKohanim Shomrim Beit HaMikdash. 3 lugares os Kohanim eles guardavam no Beit HaMikdash. Beit Avtinas, é lá o quartinho que se fazia o Ktoret. Beit HaNitzot é um dos quartos que tinham no Beit HaMikdash, que por causa do sol que batia nele chamavam de Nitzot, como se fosse faísca, que via muita reflexo do sol, etc. Beit HaMoked era um quarto grande, que lá tinha uma fogueira, lá eles se esquentavam, e lá os Kohanim eles dormiam. A gente sabe que era dividido em 24 Mishmarot, 24 grupos, cada um desses grupos era dividido em 6, que eram 6 grupos, cada grupo para um dia da semana, no Shabbat todos trabalhavam, alguns falam que era 7 grupos, mas lá eles dormiam Beit HaMoked. Guardar não quer dizer que eles estavam preocupados e guardavam de roubo, ou que eles precisam, que o Beit HaMikdash precisaria ser guardado, e sim guardar uma demonstração de amor, de carinho. Você guarda o que você gosta, você se preocupa, você está sempre pensando no Beit HaMikdash. Beit Avtinas e Beit HaNitzot aí o Aliot. Beit Avtinas e Beit HaNitzot eles tinham um segundo andar. Arovim, os Kohanim são os Kohanim jovens, Shomrim chamam, lá eles guardavam. Beit HaMoked, Kippah. Beit HaMoked ele tinha um teto como fosse uma Kippah. O Beit HaGadol era um quarto grande, Mukaf Rovadim Sheleven. E tem gente que fala que esses Rovadim Sheleven eram tipo beliches, tem gente que fala que Rovadim Sheleven eram tipo os degraus para chegar nas beliches. Zignei Beitav Eshelim Sham. Zignei Beitav, ou seja, aqueles anciãos do Beitav, não necessariamente anciãos, mas aqueles que já trabalhavam, que não eram mais os jovens, eles dormiam lá. Amaftechot Azara Be'adam, e a chave da Azara ficava na mão deles. Alguns falam que os Zignei Beitav são realmente os anciãos dessas Mishmarot. Cada uma dessas Mishmarot eram divididas em 6 Beitav. Então, tipo, tem 6 casas de família, que cada um trabalhava um dia da semana. Então, os Ziknei Beitav seriam os anciãos dessas Beitav. Perechei HaKeoná são os Kohanim jovens, que são os Kohanim que já têm Bar Mitzvah nesse caso, ou seja, que já viram 2 Searot, já viram os sinais de Bar Mitzvah, já chegaram na cidade, mas ainda são jovens. Então, Ishkistoba Aretz, eles dormiam como se fosse num saco de dormir. Eles não dormiam com as roupas deles de trabalho, as roupas que fizeram para eles de Kodesh, e sim eles tiravam, dobravam e botavam como se fosse um travesseiro, eles dormiam com a roupa deles mesmos. Se algum dos Kohanim que estavam no Mishmar, eles viu Keri de noite, ele saía de um caminho, ele saía do Beit HaMikdash, embaixo lá, ele ia lá para o Mikveh, que lá tinham tochas acesas, tinham velas acesas de um lado e do outro, tinha uma guia até que ele chegava no lugar que eles faziam Mikveh. O Medurai tinha lá uma fogueira grande. O Beit HaKisei tinha também um Beit HaKisei de Kavod, porque o Beit HaKisei é um banheiro de Kavod.
Agora o cavô desse banheiro, Metsaona, ou se tivesse trancado, Beadua Shei Shamadam, lá tinha gente. Tatua, estava aberto, Beadua Shei Shamadam, não tem ninguém. Então evitava que a pessoa tivesse que bater ou tentar abrir o outro, falar alguma coisa para ver que tem gente. Então o cavô da pessoa que está ali no banheiro, está fechado, tem gente. E a rádio estava lá, ele descia e fazia o mikve, subia e se enxugava, se esquentava na frente dessa fogueira. E ele voltava para o lugar que ele dormiu, ficava junto com os Kohanim, até que abrissem os portões. Quando abriam os portões do Beit Mikdash, ele saía do Beit Mikdash. Por quê? Porque ele tinha que esperar até de noite para completar a Tahara, para completar a purificação dele. Agora outra coisa. Quem quisesse participar do sorteio para tirar Trumat HaDeshen, para tirar as cinzas que ficaram em cima do Mizbeach, Mashkim Betovel Ad Shelo Yavo Memuneh. Ele acordava cedo, fazia mikveh, até chegar o responsável pelo sorteio. Vechibei deixava a Memuneh, que hora chega o responsável pelo sorteio, tem alguma hora cavua? Lo kol haitim shavot. Peamim sheuba mikrot hagever, o samuchlo. Não é todo dia que ele vem, não é todo dia que ele vem na mesma hora. Às vezes ele vinha na hora dos galos cantarem o próximo, milfanav ou meacharav, um pouco antes ou um pouco depois, mas nunca no meio da noite. Então, o Kohen que quisesse participar desse sorteio de Trumat HaDeshen tinha que acordar bem cedo. A Memuneh bava da faca leien. Veio a pessoa lá responsável pelo sorteio e bateu no Beit HaMoked vehen. Patrulha, as pessoas abriam para ele, os Kohanim abriam para ele a Malaen. Falava para ele, Mishetavar, que já fez mikve, está pronto, Yavov vefisu. Zoche Mishezachar. Vem pro sorteio, fazer o sorteio, quem ganhou e tem o escudo de fazer o Trumat HaDeshen. Na Nemilha fala morada onde a gente sabe que era que o Kohanim guardava o Beit HaMikdash. Amarabai, Amarakadosh Bibasuk, Vachonim, Lifnei Mishkan, Kedma, Lifnei Olmoed, Mizrach, Moshe, Ve'aron, Vanav, Shomrim, Mishmeret HaMikdash, Lemishmeret Bnei Israel Shemkar, no Pasuk eles se acampavam na frente do Mishkan, Shomrim, Mishmeret HaMikdash, eles guardavam o Mishkan. Amri fala Gemara, In, Shimur Be'alma, Ashkechadebai, Miu Matite Katani, Mishloshá Megomot agora Mishurim Beit HaMikdash, Ve'levim Yeshel Sibechad Mekom. Fala agora como assim? A gente entendeu então que tem que ter uma guarda, ele ficava ali na frente, Moshe e Aaron, e os filhos ficavam ali na frente do Mishkan. Mas a gente falou que os Kohanim guardavam 3 lugares, os de Levi guardavam 21. Para que tudo isso então? Vem lucrar, Kohanim, Levi, Be'ad e Hadad Ektiv. E nesse passo está falando Moshe e Aaron, os filhos, Kohanim e Levi, tudo juntos, num lugar só na frente. Fala agora, Amrei, Achikamar, assim você explica. Kohanim, Levi, Mishkan, Levi, Olem, Mizdach, Moshe. Primeiro está Moshe, Vehadar, Aaron Vanav, depois vem Aaron Vanav, Aaron Bechad Makom, o Vanav Shnei Mekomot. Aaron em um lugar, os filhos são em 2 lugares, então são 3 lugares. Mimai fala Gemara, da onde se aprende sobre a subida de Chonim, Uchtiv Shomrim, Chonim Lechud, Shomrim Lechud, daqueles que estão acampados é uma coisa, os que estão guardando é outro. Eima Kulu Bechad Makom Lechud, então talvez são todos num lugar só. Não Shakadat Achi Moshe, mas Moshe Bechad Makom Lechud, Afaron Banav Bechad Makom Lechud, do jeito que Moshe está num lugar, Moshe, o Aaron e os filhos cada um estão em um lugar. Ravashi Amar, Miseifra Dekar, Ravashi fala, a gente aprende que os Kohanim guardavam o Beit HaMikdash no final do Pasuk, Shomrim Mishmeret HaMikdash, Lemishmeret Bnei Israel, no final do Pasuk e não no início. Beit Avtina do Beit HaNitzot, eles tinham um segundo andar. Fala agora em Baileu. Aliot Mamash Havu, Odilma de Havu Migba Gviei Kaliot. Eles tinham um segundo andar, ou eles eram construídos de forma que subia para chegar neles. Tashma fala agora de tanto, está escrito no Pasuk, está escrito na Mishnah Masechet Midot. Shevat Tzafon Shara Nitzot, no norte da Azará, próximo da ponta oeste, era o portão Hanitzot, que era perto do Beit HaNitzot.
esse portão, que minar sadra hayá, valiab no yalgabá. Ela era como se fosse uma casa e tinha um segundo andar. Os Kohanim ficavam guardando ali em cima. E os Levim de baixo. E ele era aberto direto para o Hol, não para a parte de Kodesh, que envolvia o Beit HaMikdash, e sim parte de Hol. Então parece o quê? Que os Kohanim ficavam em cima, que era feito um quarto em cima, embaixo de uma porta, em cima como se fosse uma sacada. Os Kohanim ficavam em cima guardando e os Levim embaixo. Então parece que era construído tinha realmente 2 andares. Minah fala onde sabe isso do Tana Bono, está escrito na Braita, está escrito na Torá. Vem lá, vou alecha bechartucha. Vão te acompanhar e vão te servir. No seu, os Levim vão acompanhar e vão servir, vão ajudar ou no seu trabalho. No seu trabalho ou no trabalho deles. Eles vão acompanhar e vão guardar no trabalho deles. Amor. Vão acompanhar você e vão te servir. Também no seu trabalho. Como assim eles vão ajudar no seu trabalho? Os Kohanim guardam de cima e os Levim guardam no andar de baixo. Beit HaMoked Kippah. Beit HaMoked, onde tinha lá a fogueira onde eles dormiam, era como se fosse, o teto deles era uma kippah. O Beit Gadol era uma casa grande. Vechad Shomer Udehava Beit HaMoked. Era só um que guardava o Beit HaMoked. O Urmini, tem uma aparente contradição da Shut Masachet Midot Shnei Sharim. O Beit HaMoked tinha 2 portões do Beit HaMoked. Echad, um na parte norte, Patuach Lachaim. Vechad Patuach Lazará. Um Patuach Lachaim, outro Patuach Lazará. Ou seja, um aberto para dentro, outro aberto para Lazará. São 2 portões. A maravilha da base de Lazará Pispash Katanayalo, que entrava direto da Lazará, tinha uma porta pequena. Shebodem Klasim Livlosh Azará. Eles entravam para procurar ou para verificar a parte da Azará. Mesmo assim, parece a gente vê que tem 2 portas. Uma vez que esses 2 portas eram um do lado do outro, um só o suficiente. Ele podia olhar para um lado e olhar para o outro, eram 2, assim, um para cá ou para cá, mas eram próximos, dava para ver os 2. A gente viu na Mishnah no Kaf Rovadim Sheleven. Rovadim, o que é Rovadim? Gizrata de Istaba, de Salkebeu le Istabata. Essa é a primeira explicação. Eram pedras que eles usavam como se fossem degraus. Umi Havu Mipalge Avanim. Mas podia ter pedras que a gente trabalhou, que a gente cortou no Beit HaMikdash, Be'aktiv, Ve'abayit, Be'ibanotó, Event Shlemah, só pedra completa. Amarabai, Demetaknei, Umaitei, Meikara, Avnei, Zutrata, Ve'avnei, Revravata. Eles já prepararam e trouxeram pedras pequenas e pedras grandes, que eles conseguissem, fora do Beit HaMikdash, deixar na medida certa, que dirtiva, Avnei Eseramot, Avnei Shmonamot. Eles já trouxeram pedras desse tamanho, pensando nessa construção, para conseguir construir dessa maneira, e não chegaram e cortaram lá no Beit HaMikdash. E daqui dá para entender o quê? Que podiam cortar as pedras para a medida que eles queriam. E a proibição que a gente falou no Passuk é sobre cortar as pedras ou juntar as pedras no próprio Beit HaMikdash. De acordo com a segunda explicação, a Gemara vem falar que pode cortar as pedras
que eles cortaram antes mesmo, que eles cortaram antes de entrar no Beit HaMikdash, e a prova é que ele vem falar que trouxeram pedras de tamanhos diferentes, que eles pegaram e deixaram do mesmo tamanho antes de trazer para o Beit HaMikdash. Rebbe ele discute e fala que não podia cortar mesmo antes de trazer para o Beit HaMikdash, mesmo fora do Beit HaMikdash. E as pedras tinham que vir já do tamanho. Hazak o Baruch.